O discípulo não curado. Imagine uma tarde tranquila, o sol começando a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Jesus e seus discípulos descansavam à sombra de uma antiga oliveira, depois de um dia longo de ensinamentos e milagres. Entre eles, estava Tiaguinho, um discípulo que, apesar de seu entusiasmo e dedicação, carregava uma debilidade física que não apenas o desacelerava, mas também pesava em seu espírito. Com uma hesitação compreensível, Tiaguinho se aproxima de Jesus. Mestre, posso lhe fazer uma pergunta? Ele pede permissão com uma voz suave, mas firme. O Senhor prometeu que nós, seus seguidores, teríamos o poder de curar. Isso inclui a mim? Por que ainda sinto as amarras desta condição? Jesus olha para Tiaguinho com um olhar penetrante, cheio de amor e compreensão. Tiaguinho, eu confio em você. Confio na sua jornada e no seu testemunho. Você acredita que é possível ser curado, e realmente é. Mas às vezes, as maiores lições vêm não através da cura, mas através da perseverança na dor. Jesus continua, explicando que a vida de Tiaguinho, embora marcada por desafios físicos, estava destinada a ser um testemunho poderoso. Muitos são curados e muitos testemunham milagres, mas a sua história é única. Se você puder proclamar a bondade de Deus apesar de suas lutas, se você puder manter sua fé diante da adversidade, isso sim será um testemunho poderoso. Imagine, Jesus prossegue, você, com suas limitações, curando outros. Não como um homem que nunca conheceu a dor, mas como alguém que entende profundamente o sofrimento e ainda assim escolhe glorificar a Deus. Esse testemunho, Tiaguinho, é raro e precioso. A conversa se aprofunda à medida que Jesus fala sobre a natureza eterna da recompensa que espera Tiaguinho no céu. Aguente um pouco mais, diz ele, pois a sua verdadeira força vem de superar essa fraqueza. E quando você realizar grandes coisas em meu nome apesar dela, o impacto será eterno. Conforme a conversa chega ao fim, o sol já se põe completamente, deixando apenas o brilho suave das estrelas para iluminar a face atenta de Tiaguinho. Ele absorve cada palavra, cada promessa, fortalecido e renovado em seu propósito. Então, Tiaguinho, Jesus conclui com um sorriso encorajador, seja forte e corajoso. Não apenas você será curado, mas também será uma fonte de cura para muitos. E isso, meu querido amigo, começará agora, nesta jornada que estamos empreendendo juntos. Nós, como Tiaguinho, somos frequentemente chamados a enfrentar grandes desafios. Mas a história de hoje nos lembra de que cada desafio carrega uma promessa divina de força e propósito. A história da Samaritana. Agora, vamos mergulhar numa das mais reveladoras histórias bíblicas registradas no Evangelho de João, capítulo 4. A história do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Esta narrativa não é apenas um encontro casual. Ela representa um momento de profunda transformação e um exemplo extraordinário da missão inclusiva de Jesus. Em um dia quente, enquanto viajava pela região da Samaria, Jesus, cansado da longa caminhada, decide parar junto ao poço de Jacó. Era por volta do meio-dia, um horário incomum para buscar água, devido ao calor intenso. Enquanto os discípulos foram até a cidade comprar comida, Jesus permaneceu sozinho, sentado junto ao poço. Neste momento, uma mulher samaritana se aproxima para tirar água. Jesus, então, quebra não apenas o silêncio, mas também as barreiras sociais e religiosas ao pedir-lhe: dê-me de beber. Surpresa, pois judeus geralmente não se comunicavam com samaritanos, e ainda menos um homem com uma mulher em público, ela responde: em como o Senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus aproveita a oportunidade para transcender a conversa inicial sobre a água física, introduzindo o conceito de uma água viva. Ele diz: em qualquer um que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário,
A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Intrigada e desejosa dessa água, a mulher pede a Jesus que lhe a dê. A conversa se aprofunda quando Jesus revela detalhes da vida pessoal dela, dizendo: vá, chame o seu marido e volte. Ao que ela responde que não tem marido, Jesus expõe, com precisão, sua história de 5 maridos e o fato de que o homem com quem ela vivia agora não era seu marido. Essa revelação impactante mostra a onisciência de Jesus, levando-a a perceber que estava diante de um profeta. A discussão evolui para o tema da verdadeira adoração. Jesus explica que está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Ele revela que Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo nesse espírito de verdade, transcendendo locais e tradições. Jesus então revela diretamente a ela: e eu sou, eu que falo com você. Essa é uma das poucas vezes que Jesus claramente se identifica como Messias durante seu ministério terreno. Impulsionada por esse encontro transformador, a mulher deixa seu cântaro, volta à cidade e começa a contar a todos sobre o homem que lhe disse tudo o que ela havia feito. Por isso, muitos deles passaram então a crer em Jesus. As histórias da mulher samaritana e do discípulo não curado são exemplos poderosos de como a fé em Jesus pode transformar vidas de maneiras inesperadas. Ambos os relatos demonstram que Jesus transcende as expectativas e barreiras sociais para tocar os corações de indivíduos que a sociedade muitas vezes marginaliza ou subestima. A mulher samaritana, inicialmente uma estrangeira desacreditada por seus múltiplos relacionamentos passados, encontrou em Jesus uma nova esperança e um novo propósito. Sua fé foi despertada pela revelação direta e amorosa de Jesus, levando-a a se tornar uma proclamadora da verdade entre seu povo. Este encontro no poço não apenas mudou sua vida pessoal, mas também impactou sua comunidade, demonstrando o poder da fé que rompe barreiras e preconceitos. Por outro lado, Tiago, apesar de sua deficiência física, recebeu de Jesus um chamado para exercer o ministério de cura, paradoxalmente, enquanto ele mesmo permanecia não curado. Essa interação destaca uma fé profunda que é chamada a perseverar apesar das circunstâncias externas. Jesus confiou em Tiago uma missão especial, mostrando que a verdadeira força muitas vezes se manifesta na fraqueza. A fé de Tiago em aceitar seu caminho sem cura imediata, mas com a promessa de um propósito maior, ilustra uma confiança profunda no plano e na soberania de Deus. Ambas as histórias enfatizam que a fé genuína em Cristo traz transformação e propósito que vão além das expectativas humanas. Seja em aceitar o próprio chamado com as limitações que possuímos, como Tiago, ou em superar as barreiras de nosso passado, como a mulher samaritana, a fé nos capacita a encontrar dignidade e significado mais profundos. Jesus mostra que, independentemente das nossas fraquezas ou do nosso passado, podemos ser instrumentos de sua graça e amor. Assim, esses relatos nos ensinam que a fé em Jesus é um convite para entrar em uma vida de serviço e testemunho, independente de nossas limitações. Ambos, Tiago e a samaritana, foram transformados não só para seu próprio benefício, mas também para serem testemunhas da verdade e do poder de Deus em suas comunidades e além. Que possamos aprender com esses exemplos a colocar nossa fé em ação, confiando que Deus nos usará, apesar e por meio de nossas próprias fragilidades e histórias. A parábola do filho pródigo, localizada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Esta parábola começa com Jesus contando a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem pede ao pai sua parte da herança, um ato que naquela cultura poderia ser visto como uma falta de respeito, pois ele desejava a herança enquanto o pai ainda estava vivo. Recebendo sua parte, o jovem parte para uma terra distante, onde desperdiça sua fortuna em extravagâncias e vícios. À medida que a riqueza se esgota, uma grande fome atinge essa terra distante, forçando o filho a trabalhar em condições degradantes, alimentando porcos, o que para um judeu, como ele, representava o fundo do poço, dada a impureza desses animais segundo as leis judaicas.
Desesperado e faminto, ele decide voltar para casa, esperando que seu pai ao menos o aceite como um dos empregados. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O retorno e o perdão. Quando ele ainda está longe de casa, seu pai o avista e, movido por uma compaixão imensa, corre ao seu encontro, o abraça e o beija. O pai então ordena aos servos que tragam a melhor roupa, um anel e sandálias para o filho, e que preparem um grande banquete para celebrar seu retorno. A ação do pai simboliza o perdão incondicional e a alegria pela recuperação de algo precioso que estava perdido. Aqui, vemos uma imagem poderosa da graça divina, onde o arrependimento encontra aceitação sem reservas. O ressentimento do irmão mais velho. Em contraste com a alegria do pai, o filho mais velho, que sempre permaneceu com o pai e seguiu suas ordens, sente-se irritado e injustiçado ao ver o tratamento recebido pelo irmão. Ele reclama que nunca recebeu tal reconhecimento, apesar de sua lealdade e trabalho duro. O pai tenta consolá-lo, explicando que tudo o que tem é dele também, mas era necessário celebrar a volta do irmão mais novo, pois ele estava perdido e foi encontrado. Este momento destaca os desafios do perdão dentro das famílias e a dificuldade em aceitar a graça quando ela é estendida a outros que talvez não a mereçam aos nossos olhos. Moral da história. A parábola do filho pródigo nos ensina sobre a misericórdia, o perdão e a restauração. No contexto atual, ela nos desafia a refletir sobre nosso próprio orgulho, nosso julgamento dos outros e nossa capacidade de aceitar as pessoas de volta sem ressentimentos. É um convite para meditar sobre a profundidade do amor e da compaixão, não apenas em nossas famílias, mas em todas as nossas relações. A história de Sodoma e Gomorra. Escrito por Moisés em Gênesis 18, 16, 19 e 29. E os homens se levantaram dali,
e olharam até Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E o Senhor disse: Encobrirei eu a Abraão o que vou a fazer, havendo de ser Abraão em uma nação grande e forte, e havendo de ser benditas nele todas as nações da terra. Porque eu o conheci, sei que mandará a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que falou acerca dele. Então o Senhor lhe disse: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se aumenta mais e mais, e o pecado deles se agravou em extremo, descerei agora, e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim, e se não, eu o saberei. E apartaram-se dali os homens, e foram até Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. E aproximou-se Abraão e disse: Destruirás também ao justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não perdoarás ao lugar por 50 justos que estejam dentro dela? Longe de te fazer tal, que faças morrer ao justo com o ímpio e que seja o justo tratado como ímpio. Nunca faças tal. O juiz de toda a terra não há de fazer o que é justo? Então respondeu o Senhor: Se acharem Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo este lugar por causa deles. E Abraão replicou e disse: Eis que agora que comecei a falar a meu Senhor, ainda que sou pó e cinza, talvez faltem de 50 justos 5. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se achar ali 45. E voltou a falar-lhe, e disse: Talvez se acharão ali 40. E respondeu: Não o farei por causa dos 40. E disse: Não se ire agora, meu senhor, se falar, talvez se achem ali 30. E respondeu: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora que me empreendi em falar a meu senhor, talvez se achem ali 20. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 20. E voltou a dizer: Não se ire agora, meu senhor, se falar somente uma vez, talvez se achem ali 10. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão se voltou a seu lugar. Chegaram, pois, os 2 anjos a Sodoma ao cair da tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se a recebê-los, e inclinou-se até o chão, e disse: Agora, pois, meus senhores, vos rogo que venhais à casa de vosso servo e vos hospedeis, e lavareis vossos pés, e pela manhã vos levantareis, e seguireis vosso caminho. E eles responderam: Não, que na praça nos ficaremos esta noite. Mas ele insistiu com eles muito, e se vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu pães sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, todo o povo junto, desde o mais jovem até o mais velho, e chamaram a Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Tira-os a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu a eles à porta, e fechou as portas atrás de si, e disse: Eu vos rogo, meus irmãos, que não façais tal maldade. Eis aqui agora eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Eu as tirarei fora para vós, e fazei delas como bem vos parecer. Somente a estes homens não façais nada, pois que vieram à sombra de meu telhado. E eles responderam: Sai daí, e acrescentaram: Veio este aqui para habitar como um estrangeiro, e haverá de levantar-se como juiz? Agora te faremos mais mal que a eles. E faziam grande violência ao homem, a Ló, e se aproximaram para romper as portas. Então os homens estenderam a mão, e meteram a Ló em casa com eles, e fecharam as portas. E aos homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, feriram com cegueira, mas eles se cansavam tentando achar a porta. E disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais? Genros, e teus filhos e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-o deste lugar, porque vamos destruir este lugar, porquanto o clamor dele subiu demais diante do Senhor. Portanto o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, os que haviam de se casar com suas filhas, e lhes disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade.
mas pareceu a seus genros como que se ridicularizava. E ao raiar a alva, os anjos davam pressa a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, e teus 2 filhas que se acham aqui, para que não pereças no castigo da cidade. E demorando-se ele, os homens pegaram por sua mão, e pela mão de sua mulher, e pelas mãos de suas 2 filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. E foi que quando os tirou fora, disse: escapa por tua vida. Não olhes atrás de ti, nem pares toda esta planície. Escapa ao monte, não seja que pereças. E Ló lhes disse: não, eu vos rogo, senhores meus, eis que agora achou teu servo favor em teus olhos, e engrandeceste tua misericórdia que fizeste comigo dando-me a vida. Mas eu não poderei escapar ao monte, não seja caso que me alcance o mal e morra. Eis que agora esta cidade está próxima para fugir ali, a qual é pequena. Escaparei agora ali, não é ela pequena, e viverá minha alma. E lhe respondeu: eis que recebi também tua súplica sobre isto, e não destruirei a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te ali, porque nada poderei fazer até que ali tenha chegado. Por isto foi chamado o nome da cidade, Zoar. O sol saía sobre a terra, quando Ló chegou a Zoar. Então choveu o Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus, e destruiu as cidades, e toda aquela planície, com todos os moradores daquelas cidades, e o fruto da terra. Então a mulher de Ló olhou atrás, às costas dele, e se tornou estátua de Sai. Subiu Abraão pela manhã ao lugar onde havia estado diante do Senhor, e olhou até Sodoma e Gomorra, e até toda a terra daquela planície olhou, e eis que a fumaça subia da terra como a fumaça de um forno. Assim foi que, quando destruiu Deus as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão, e enviou fora Ló do meio da destruição, ao assolar as cidades onde Ló estava. Contexto histórico. Começamos em Gênesis 18, onde 3 anjos visitam Abraão. Essa visita não é apenas um gesto de cortesia divina, é um prelúdio para a revelação de um julgamento iminente. E os homens se levantaram dali e olharam até Sodoma, e Abraão ia com eles para os despedir e Gênesis 18:16. Aqui, Deus compartilha com Abraão seus planos, demonstrando a confiança divina na justiça de Abraão e em seu papel como líder espiritual e moral. Este trecho de Gênesis 18 é fundamental para entender não apenas a narrativa de Sodoma e Gomorra, mas também a relação especial entre Deus e Abraão. A visita dos 3 anjos a Abraão serve como um momento crítico de comunicação divina e estabelece Abraão como uma figura central na execução dos planos de Deus na terra. Primeiramente, a presença dos anjos em si já é significativa. Eles não aparecem apenas para compartilhar uma refeição ou oferecer uma visita de cortesia. Eles são mensageiros de uma revelação muito mais profunda e grave. Este encontro é um prelúdio para o anúncio do julgamento sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, marcando como um momento de transição crucial onde o divino intercepta diretamente o humano. Quando os anjos e Abraão se levantam e olham na direção de Sodoma, isso simboliza não apenas uma observação física, mas também uma avaliação moral e espiritual das ações das cidades. É um gesto carregado de significado, preparando Abraão para o papel que ele desempenhará em breve. O fato de Deus decidir compartilhar seus planos com Abraão antes de agir também é de enorme importância. Isso demonstra a estima e a confiança que Deus tem em Abraão. Deus vê Abraão não apenas como um seguidor fiel, mas como um líder justo e moral que é capaz de entender e potencialmente influenciar os eventos divinos. É uma interação que destaca o conceito de aliança e entre Deus e Abraão, onde Abraão não é apenas um receptor passivo das promessas divinas, mas um participante ativo nos planos morais e éticos de Deus. Essa confiança é ainda mais evidenciada quando Deus pondera em Gênesis 18, 17 e 19, e esconderia eu de Abraão o que estou para fazer. Deus considera Abraão como um agente de justiça, que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. Isso ressalta não apenas a posição de Abraão como patriarca e líder,
mas também como um educador e perpetuador dos valores divinos. Este momento é crucial para entendermos como os líderes espirituais são vistos nas escrituras bíblicas. Eles são pontes entre o divino e o terreno, encarregados não apenas de seguir, mas de liderar com justiça, transmitindo os caminhos do Senhor às gerações futuras. A conversa entre Deus e Abraão nos faz refletir sobre como os líderes de hoje podem olhar para os exemplos bíblicos para guiar com justiça e integridade, sempre conscientes das responsabilidades que acompanham o conhecimento dos planos divinos. O que se segue é um diálogo fascinante entre Abraão e Deus. Abraão, conhecendo a iminente destruição de Sodoma e Gomorra, intercede pelas cidades. E destruirás também ao justo com o ímpio? Este momento é crucial. Ele questiona Deus, buscando preservar a vida, caso haja justos na cidade. Através dessa interação, Abraão nos ensina sobre a importância da compaixão e da justiça, mesmo quando confrontados com a maldade. Abraão, ao tomar conhecimento dos planos de Deus para destruir Sodoma e Gomorra, entra em um processo de intercessão pelas cidades, marcando um momento significativo de diálogo entre humano e divino. Este trecho revela várias camadas de significado. Intercessão e justiça. A pergunta de Abraão, e destruirás também ao justo com o ímpio. E não é apenas uma questão de curiosidade ou desafio, mas reflete uma profunda preocupação com a justiça. Abraão não aceita passivamente o julgamento divino, mas participa ativamente, buscando compreender e influenciar o curso das ações de Deus. Isso mostra que, na tradição bíblica, questionar e dialogar com Deus não é apenas permitido, mas é parte integrante de uma relação madura e comprometida com o divino. Compromisso com a vida. O ato de interceder por Sodoma e Gomorra também destaca a compaixão de Abraão, não apenas pelos justos, mas pela possibilidade de redenção dos ímpios. Ele tenta salvar as cidades não apenas com base na presença dos justos, mas também, implicitamente, apela à misericórdia divina para todos os seus habitantes. Esta é uma mensagem poderosa sobre o valor da vida e sobre a responsabilidade de lutar pela salvação dos outros, mesmo quando parece que eles estão além da redenção. Deus como justo juiz. A resposta de Deus às perguntas de Abraão também é reveladora. Deus se mostra aberto ao diálogo e disposto a reconsiderar o castigo, caso encontre justos na cidade. Isso reforça a concepção de Deus como um juiz justo, que não deseja a destruição dos inocentes junto com os culpados. Essa interação ressalta que, mesmo dentro da onisciência divina, há espaço para a justiça ser discutida e reavaliada. Ensinamentos éticos para os tempos modernos. Este diálogo entre Abraão e Deus nos ensina que devemos sempre buscar a justiça e a misericórdia, questionar as injustiças e nos posicionar em favor da vida. Em um mundo cheio de complexidades morais, a postura de Abraão é um modelo de como podemos lidar com dilemas éticos, mantendo sempre o diálogo aberto e buscando soluções que promovam a justiça e a compreensão. Analisando o nosso mundo atual, não é difícil encontrar situações onde injustiças ocorrem e inocentes sofrem. A coragem de Abraão de dialogar com Deus pode inspirar ações modernas de advocacia e intercessão social, onde lutamos por justiça e misericórdia, tentando equilibrar a balança em cenários de opressão e corrupção. A chegada dos anjos a Sodoma. Os anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló, que os hospeda em sua casa, demonstrando hospitalidade em um ambiente hostil. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade. Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? A reação da cidade a esses forasteiros revela a profundidade de sua depravação e falta de moralidade, algo ainda visto em sociedades atuais que rejeitam o diferente e o desconhecido. A decisão de Ló e as consequências. Ló enfrenta um dilema moral terrível ao oferecer suas filhas para proteger seus convidados, uma decisão que nos choca e nos faz questionar os valores e as pressões enfrentadas por ele. Este momento destaca o conflito entre a cultura e a moralidade individual, um debate ainda presente nas discussões éticas contemporâneas. A destruição de Sodoma e Gomorra é um ato de julgamento divino, mas também de salvação para Ló e sua família, exceto sua esposa,
que olha para trás e se transforma em uma estátua de sal e escapa por tua vida. Não olhes atrás de ti. Este episódio serve como uma poderosa metáfora para a necessidade de avançar e não se prender ao passado quando buscamos redenção e um novo começo. Outras referências. Existem várias referências a Sodoma e Gomorra além do relato em Gênesis 18 e 19, onde a destruição das cidades é detalhada. Essas cidades frequentemente são mencionadas na Bíblia como exemplos de grande maldade e consequente punição divina. Aqui estão algumas outras passagens que mencionam Sodoma e Gomorra. Isaías 1:9-10. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Sodoma e Gomorra são usadas como comparações para descrever a rebeldia e corrupção de Israel. Isaías faz uma chamada ao arrependimento, comparando o povo de Israel aos habitantes dessas cidades condenadas. Ezequiel 16:49-50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso me desfiz delas, conforme você viu. Esta passagem explica os pecados de Sodoma, mencionando orgulho, excesso de comida e indiferença para com os pobres e necessitados como as iniquidades que levaram à sua destruição. Mateus 10:14-15. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Nos evangelhos, Jesus menciona Sodoma e Gomorra ao instruir seus discípulos sobre como lidar com as cidades que não os recebem ou ouvem suas palavras. Ele diz que será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades. Pedro 2:6. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro usa Sodoma e Gomorra como exemplos de como Deus pune os injustos e aqueles que seguem caminhos corruptos, servindo como um aviso para os leitores. Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Similarmente, Judas usa Sodoma e Gomorra como exemplos para ilustrar o julgamento divino sobre aqueles que vivem de maneira imoral e se entregam à depravação sexual. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre punição. É sobre escolhas, consequências e a constante oportunidade de redenção. Nos ensina sobre a importância de permanecer fiel a princípios éticos e morais, mesmo em face de grandes desafios. A Batalha de Jericó. Encontrada no livro de Josué, capítulos 5:13-6:27, a história começa com Josué e os israelitas acampados nas planícies de Jericó, prontos para conquistar a terra prometida. Jericó era conhecida por suas imponentes muralhas e por ser uma fortaleza intransponível. No entanto, o que se segue é um testemunho surpreendente do poder da fé. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança, irão 7 sacerdotes,
cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade. E que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guarda seguia a arca. Durante esse tempo as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No 2º dia marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram, com as suas espadas, todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. O significado da obediência e fé. Esta história é um poderoso lembrete de que, mesmo os obstáculos mais formidáveis podem ser superados quando seguimos as instruções de Deus com fé inabalável. A estratégia para derrubar as muralhas de Jericó pode não ter feito sentido do ponto de vista militar, mas a obediência de Josué às ordens divinas foi recompensada com uma vitória milagrosa. Na vida moderna, muitas vezes enfrentamos muralhas em que parecem intransponíveis.
Problemas pessoais, desafios profissionais ou crises de saúde podem se assemelhar às fortificações de Jericó. A Batalha de Jericó nos ensina que a fé e a persistência, guiadas pela sabedoria divina, podem nos levar a superar desafios aparentemente impossíveis. Ao refletir sobre a Batalha de Jericó, somos chamados a considerar nossa própria disposição para seguir as direções que recebemos, seja de líderes espirituais, conselhos bíblicos ou nossa consciência guiada pela fé. A história nos desafia a colocar nossa confiança em Deus e seguir adiante, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Espero que esta exploração da Batalha de Jericó inspire cada um de vocês a enfrentar as muralhas em suas vidas com coragem e fé renovadas.